Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com vocês as questões de linguagens da prova do Enem 2023. Bora lá! Aqui a gente tem uma questão que vai trabalhar com Guimarães Rosa, que já traz ali um susto, né, na galera que faz a prova, porque Guimarães é conhecido por uma linguagem peculiar, com vários neologismos, né, trabalhando com um regionalismo muito característico. Entretanto, aqui a gente vai ter uma linguagem até acessível, que não nos assusta tanto, tá? Pode ficar tranquilo. Vamos ver o que o comando da questão espera da gente, para que a nossa leitura possa ser guiada, já orientada, sabendo o que identificar ao longo do texto. Nesse trecho do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada por Soropita deve-se a quê? Ou seja, o gosto dos moradores deve-se a quê? O que causa o gosto, né? Então, deixa eu procurar aqui. Essa causa, o fator causador de prazer, de gosto, de interesse dessas pessoas do povoado pela contação, né, do enredo, da história que a Soropita vai relatar. Vamos lá para o texto e a gente já fica com um olhar um pouquinho mais atento a esse fator causador, né, esse elemento que vai provocar o interesse desse público nas histórias relatadas por ela. Vamos lá. Dão lalalão. Do povoado do Ão ou dos sítios perto, alguém precisava urgentemente de querer vir por escutar a novela do rádio. Ouvia, aprendia, guardava na ideia e, retornado ao Ão, no dia seguinte, a repetia a outros. Bom, vamos contextualizar aqui, né? Alguém precisava escutar a novela para poder repetir a outros. Todo o evento aqui vai girar em torno da novela, que alguém escutava pelo rádio e depois reproduzia para os moradores. Esse é o nosso ponto de partida. Assim estavam jantando, vinham uns do povoado receber a nova parte da novela do rádio. Ouvir já tinha ouvido tudo, de uma vez, fugia da regra. Falhara ali no Ão, na véspera, o caminhão de um comprador de galinhas e ovos, seu Abrãozinho Buristém, que carregava um rádio pequeno, de pilhas, armara um fio no arame da cerca, mas queriam escutar outra vez. Essa parte aqui é interessante. Eles já tinham ouvido uma vez, os moradores, por culpa desse ocorrido aqui com seu Abrãozinho. Então, eles já haviam ouvido, porque aconteceu um problema ali com o caminhão dele, ele tinha um radinho, mas eles queriam ouvir de novo. E aí é que vai entrar a nossa protagonista aqui do evento, né, da nossa questão. A história é estável de boa, mal que a compridada, taca e não rende, explicava o Zuz ao Dalberto. Essa parte aqui é interessante, porque a história é boa, só que ela não foi acompridada. Então não deixaram essa história grande o bastante. Ela é curta, ela não rende. É uma história boa, interessante, mas não rende, rápida demais. Essa foi a reclamação, então, do Zuz ao Dalberto. Soropita começou a recontar o capítulo da novela. Aqui chega, então, a protagonista da nossa questão. Sem trabalho, se recordava das palavras, até com clareza. Disso se admirava. Contava com prazer de demorar. Aqui entra uma oposição àquela partezinha anterior, da reclamação do Zuz, que falava que ela era mal acompridada. Já a Soropita contava com prazer de demorar. Encher a sala com o poder de outros altos personagens. Tomar a atenção de todos, pudesse contar aquilo noite adiante. Então, se ela pudesse, ela contava aquilo a noite inteira. Era preciso trazer luz, nenhuns enxergavam mais os outros. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminando. Olha só, estava faltando luz, né? Demorou. Então, o que a gente tem aqui? Uma cena que vai caracterizar um gosto peculiar, né, desse povoado, não peculiar, mas característico daquele grupo que gostava bastante de ouvir a novela pelo rádio.
mas alguém ia, ouvia e recontava. O ponto principal aqui é a Soropita, que se torna a protagonista desse recorte que a gente leu, porque ela fazia com que aquela narrativa demorasse, ganhasse ênfase, como fica bem destacado aqui, ela fazia encher a sala com o poder de outros altos personagens. Ela dava esse tom diferenciado, ela garantia esse entretenimento, até falta luz. Então todo mundo se divertia naquele momento graças ao jeito que ela manipulava aquela narrativa, a maneira como ela se expressava e como ela ganhava a atenção de todos, aquilo também a alimentava a continuar, certo? Então a gente conseguiu extrair essas informações do texto, vamos lá para as alternativas, ver o que a gente vai marcar. No trecho do conto, então, o gosto dos moradores por ouvir a novela deve-se a quê? O que fazia, né? Qual era a causa deles gostarem mais desse trecho da narrativa contada pela Soropita? A qualidade do som do rádio não era a Soropita. Ela não falava pelo rádio. Então, eles gostavam, claro, da novela. A parte que fala do rádio era lá do caminhão do seu Abrãozinho, não é a parte recontada por ela. Então, a gente tem ali um desarranjo entre a alternativa e o texto. Estabilidade do enredo contado, porque ele fala aqui, ó, a história é estável. É isso que faz com que esses narradores tenham um apreço especial pela contação da Soropita? Não. Inclusive ele até reclama depois, ó, ela é boa, ela é estável de boa, mas ela não vai além, né? Ela acaba rápido. Então, logo depois do elogio vem uma reclamaçãozinha. Então não é essa estabilidade do enredo que cativa. Ineditismo do capítulo da novela? Não, porque aqui a gente sabe que eles já ouviram antes. Né? Eu tenho a partezinha aqui que fala, ó, eles queriam escutar outra vez. Não foi um recorte inédito, a gente tem a recontação dessa história. Jeito singular de falar aos ouvintes é um jeito particular, próprio, característico dela. Exato. Quando eu tenho a história recontada pela Soropita, é o jeito dela falar que vai gerar o interesse, que vai fazer com que eles fiquem até não ter mais luz. É ela que vai dar poder a outros personagens. É ela que vai fazer com que a história demore, é ela que vai dar toda a ênfase. Portanto, é o jeito particular dela. É ela que tem o poder dessa oratória ali entre os moradores na contação da história do rádio. Dificuldade de compreensão da história? Não, todo mundo entendeu tranquilamente ali, alguns inclusive riam de longe. Então aqui a gente consegue identificar, mesmo com uma linguagem talvez um pouquinho mais diferente, né? A gente está falando de um texto literário, uma construção que é um pouquinho mais diferente, dá para extrair informações básicas e essa não era uma questão de nível muito alto, uma questão bem acessível. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, valeu e até mais.